Agora, esses dias eu tava vendo um desses conteúdos discutíveis aí na internet. A gente nunca sabe se tem Ainda fundamento mais ou agora, não. Ainda mais com inteligência artificial. Mas eu tava lendo uma parada, velho, que disse o seguinte, o cara falou no videozinho lá, que o voo do... a Segunda Guerra Mundial foi o ápice do paraquedismo, né? Foi o ápice do paraquedismo. Porque você descarregava muita tropa, o terreno já estava ocupado pela Alemanha, os caras não tinham como chegar e vinha por cima. E os caras estavam falando o seguinte nesse vídeo, que o formato do paraquedas do soldado, ele não te segura muito, ele não é, ele é rápido, é uma velocidade rápida, e tem um jeito do cara tocar o solo, que se ele tocar errado, ele se quebra todinho. Se chama aterragem. Aterragem, né? É por aí mesmo, né? Tem que ter o esquema, né? Sim. Então, Bruno, pô, muito legal esse papo, cara, muito legal. A ideia do paraquedismo militar não é você ficar boiando no céu, não, porque senão você vai tomar um tiro. Você fica exposto, né? Ainda você vira alvo, né, moleque? Ainda que é a Convenção de Genebra, eu acho que é a Convenção de Genebra, né, que institui paraquedistas em planeio não podem ser atingidos. Olha só que mundo fantástico, não é mesmo? Um mundo lindo, um mundo de Poliana. No idealismo político. Rapaz, toda vez que você vai fazer esse movimento, dá um BO aqui, alguma coisa tá pisando aí. Mas tá de boa, vambora, segue o barco. Aí, o que acontece? A ideia, quando eu tive a honra de servir na Brigada Paraquedista em 1990. Meu primeiro contato com o ar, com atividade aérea, foi no Exército em 1990. E nós, a garotada de 17, 18 anos, ao entrar lá, você tem esse ideal, né? Você, poxa, planando no céu. Cara, meu irmão, vou te falar que com 10 segundos você tá no chão, mais ou menos. 10 segundos é muito rápido, mas eu acho que não dá 30. Eu não lembro agora, mas não tá dando 30. É rápido. É rapidão, por quê? O objetivo do paraquedismo militar é colocar a tropa em solo da forma mais rápida possível. Para você ter uma ideia, o salto do Exército Brasileiro, da Brigada Paraquedista, é 360 metros. Muito baixo. Mais baixo que o Mirante, que tem 390. Se houvesse um lançamento de paraquedistas do Exército ali em Soturno, nós estaríamos vendo o avião por cima. Olha que interessante. No caso específico que você comenta das intervenções de tropas aerotransportadas na Segunda Guerra Mundial, os paraquedas eram redondos. Ainda não existiam os paraquedas quadrados nessa época. O paraquedas quadrado ele foi uma evolução após o redondo. E para se aterrar, para se pousar com o paraquedas redondo, você tem que ter a técnica de rolamento. Por quê? Porque ele desce com muita velocidade. Agora as coisas me fogem um pouco, mas me parece que é algo em torno de 3 a 4 metros, como se você estivesse pulando de 3 a 4 metros. É a sua carga ao chegar no solo. É pesado, né? Então, você tem que ter a técnica de rolamento, em que você toca o solo e distribui essa energia, que até então era vertical, de forma horizontal. Porque senão o joelho vai pro saco, você quebra a perna. Exatamente. Isso é muito treinado, isso é treinado de uma forma muito severa, de forma que se o cara não atingir os parâmetros necessários para se fazer uma aterragem com segurança, ele nem continua o curso, ele é desligado. Entendi. Se o cara não tem habilidade, tchau e benção. É muito treinado isso. Mas de qualquer forma também, qual que é o ponto de maior tensão, ou perigo, ou ponto crônico, sei lá como eu chamaria? A decolagem, a aterrissagem ou durante o voo? Falando do voo livre, qualquer de forma genérica. O que você achar melhor pra falar? Olha, na verdade, todos os pontos são pontos críticos. Porém, a decolagem e o pouso, tecnicamente, são os que oferecem maior risco. Por quê? Na decolagem, você está colado ao terreno, ou seja, você está perto de algo duro que pode te machucar. E no pouso, você volta a estar em proximidades do relevo, algo duro que pode te machucar. No voo em si, quando você está lá no meio do nada, embora as pessoas tenham a concepção de que, caramba, o cara está a 2 metros de altura, que perigo. Não. Lá não tem nada para acontecer. Por mais que ele possa ter situações, anomalias no parapente, mas a altura é segurança. Essa é uma regra básica da aviação de forma geral. A altura é segurança. Então, quando você vai fazer uma decolagem, qualquer falha naquele momento, você já está perto do que te machuca, que é o chão. E, ao se aproximar para o pouso, o risco vai novamente crescendo, porque você está se aproximando do que te machuca, que é novamente o chão, tá? E, em linhas gerais, é isso daí. Então, para decolar, tem que ter muito cuidado, realmente muito cuidado. O treinamento para você se tornar piloto, a parte mais difícil do treinamento de voo livre hoje, para você se tornar um piloto de parapente e também asa delta, é a decolagem. Não, eu tô falando isso, alguém que tá assistindo a gente fala, pô, você tá falando de acidente? Não, cara, eu não tô falando de acidente. A gente tá introduzindo um assunto aqui, eu sou leigo,
né? Eu nunca pulei num parapente, não sei nem se tem Está aptidão pra isso. convidado. Pois é, não sei nem se tem aptidão para isso. Mas uma coisa que instiga muito a gente são as normas de segurança. Por exemplo, ninguém entra num avião para fazer uma viagem, como tem centenas no ar, inclusive agora, pensando que o avião vai cair. Ninguém almeja isso, ninguém deseja isso, ninguém quer isso. E sabe que existem normas de segurança severas para que isso não aconteça. Mas o fato é que a segurança do transporte aéreo ou atividade recreativa ou de transporte, ela é fator chave, né, cara? Porque é o ponto de maior cuidado quando você vai aprender a técnica de se lançar no horizonte aí, né? Bruno, cara, esse bate-papo com você, cara, tá sendo uma das coisas mais legais que eu já fiz até hoje, Porra. pelas variáveis que você cria. Pô, obrigado, velho. Me sinto honrado. Obrigado, tamo aí, valeu. E eu tô falando isso porque eu já tive a oportunidade, né, de participar de alguns e... Os caras não sabem trocar ideia, né? Pô, cara, tu tá mandando muito bem. Pô, parabéns. valeu, obrigado. E sem roteiro, tá? Nós estamos aqui É por isso que fica legal, Tem que ser assim. Bruno, olha, eu vou falar uma coisa com você, até porque, com a liberdade que nós temos aqui. Parte dessa ideia de risco e de medo de acidentes é culpa da mídia, cara. Eu vou te falar por quê. Observe um lance que eu vou falar para você aqui, para vocês que estão nos assistindo. Vocês vão ver na televisão uma matéria, uma chamada chocante sobre um acidente aéreo. Aí, né, nesse momento, vamos falar do acidente, vamos falar das vítimas, vamos falar de todo o drama da situação. E aí vai falar bem assim, o laudo trazendo as causas do acidente será divulgado em 30 dias. Daqui a 30 dias, você não vai ver esse laudo. Lá, nessa mesma TV, que fez todo esse estardalhaço, com razão, afinal de contas foi algo dramático. Mas você não vai ver esse laudo, cara. Você só vai ver a televisão te chamando para o cruel, o terrível. Companhia vai ser processada em tantos milhões. Exatamente. Então, quando você tem acesso aos laudos, você começa a ter uma visão do que aconteceu e por que aconteceu. Hoje, o meio de transporte mais seguro do mundo é a aviação. Você pode até pensar que não é, mas é aviação. Eu passo na Serra do Mirante, às vezes eu subo aquilo 4, 5 vezes por dia, dependendo de algum tipo de demanda que eu tenho que resolver entre a rampa e soturno, seja pegando piloto. Rapaz, ô Bruno, você conhece uma estrada mais perigosa aqui no Espírito Santo do que a Serra de Soturno, cara? Você conhece? Inclusive, eu já fiz matéria lá, de caminhão que cai lá embaixo, cai perto das casas lá que estão lá embaixo. Mas sinistro, muita gente morre ali. Rapaz, eu vou contar pra você uma história que eu vivi alguns anos atrás. A gente tava operando com um grupo de alunos da PM lá de Alegre. E era uma turma que iria voar duplo, né? E eu tava operando com o Alexandre Cunha, meu amigo, instrutor, hoje o instrutor da Rampa do Mirante, o cara que assumiu a instrução da Rampa do Mirante, Alexandre Cunha, meu abraço. Quando a gente estava subindo para pegar os passageiros, para começar os voos, estava interditada a pista, porque já tinha uma tragédia. Então, não subia. E os passageiros já tinham chegado primeiro, estavam esperando a gente. Como é que a gente fez para chegar na rampa? Passamos lá por Santana, né? Entramos lá em Gironda e chegamos à rampa por cima. Beleza, preparamos a decolagem e decolamos com os 2 primeiros passageiros. No ar, nós observamos que a estrada tinha voltado a ficar liberada. Aí pelo rádio, pô, cara, legal, aí a gente já pode voltar para pegar os outros passageiros para os novos voos, subindo pela estrada, que vai ser mais rápido, né? Beleza, pousamos, pegamos o carro. Quando a gente chegou, cara, lá na estrada, que até então estava liberada, ela estava bloqueada de novo. Só que a cena daquele acidente que a gente tinha visto era outra. A gente não estava entendendo o que era aquilo. Você sabe o que foi, Bruno? Era um segundo acidente no mesmo dia. Era um outro caminhão que também perdeu o freio e virou o segundo acidente no mesmo dia. Cara, porra, olha isso, meu irmão. Então isso é o quê? Isso é estrada. Isso é trânsito. E enquanto isso, quantas pessoas caíram, né, de um parapente? Nenhuma, 0. Poxa, pois é, cara. Então, na verdade, a Rampa do Mirante tem um caso fatal. Em quase 30 anos de história, tá? Nós temos um caso fatal. Meu querido amigo Gustavo Marangoni. Então, poxa, nós tivemos esse fatal. Em 30 anos, quantas pessoas morreram na Serra de Soturno? Para você que considera que andar de carro é mais seguro do que voar. Tá aí, só fazer a proporção.